Olá a todos, o meu nome é Ariadne e a ideia ao gravar esse vídeo é apresentar para vocês uma chave interativa para a identificação de árvores urbanas da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. As chaves são ferramentas que facilitam a identificação de espécies e são construídas geralmente por taxonomistas quando eles trabalham com a flora ou com a fauna de uma região. A chave interativa que eu vou mostrar agora foi elaborada por mim a partir de um programa que já existe, chamado Expert, que por fim foi desenvolvido por uma equipe do Laboratório de Sistemática e Informática na França. Além de explicar para vocês o passo a passo de como utilizar uma chave interativa, esse momento também é uma oportunidade de muitos de vocês conhecerem o programa Expert e também terem uma certa noção do grande potencial que ele apresenta. Falando então sobre o programa Expert de uma forma resumida, ele é uma plataforma voltada para a elaboração de bases de conhecimentos e um dos recursos que essa plataforma oferece é a possibilidade de construir uma chave interativa. Existem duas versões do programa Expert, o Expert 2, que é uma versão mais antiga, e o Expert 3, mais recente, ambas disponíveis para os dispositivos móveis mais utilizados. E um dos fatos interessantes em relação ao programa Expert é ele ser gratuito. E no caso do Expert 3, é também permitir que a chave interativa elaborada seja publicada na internet e disponibilizada para os dispositivos móveis, como smartphones e tablets. Existe mais de uma forma de o usuário ter acesso a uma chave interativa elaborada no Expert, mas no caso da chave de hoje, ela já está hospedada em um site chamado Portal de Chaves Interativas da Biodiversidade, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e esse portal tem como objetivo principal fornecer chaves de identificação interativas para a biodiversidade brasileira. Bom, dando início de fato à proposta desse vídeo, você primeiramente deve buscar no navegador de sua preferência pelo termo Portal de Chaves Interativas da Biodiversidade. E o primeiro resultado que aparece corresponde ao próprio link do portal. Você pode então clicar nesse link e ele vai te redirecionar para a página inicial. Só lembrando que esse portal foi originalmente desenvolvido por 3 pessoas, o professor João Renato Stema e o graduando Felipe Teles, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Elívia Echternach, da Universidade Federal de Ouro Preto. Todas as chaves hospedadas nesse portal você encontra na aba Chaves Interativas, e elas estão separadas em 2 grupos principais, animais e plantas. Para acessar a chave de hoje, é só você mover o cursor do mouse sobre o grupo Plantas e clicar em Floras. A primeira chave que aparece é a chave interativa para as espécies da arborização de rua de Belo Horizonte, Minas Gerais, e é com ela que a gente vai trabalhar agora. Só uma observação: o portal disponibiliza 2 links para acessar a chave, um link para computador e outro para dispositivo móvel. É apenas uma forma de otimizar a interface da chave dependendo do aparelho que você utiliza para acessá-la, mas na verdade você vai conseguir acessá-la clicando em qualquer um dos links, inclusive clicando diretamente no título da chave, que nesse caso vai te redirecionar para a mesma chave do link para computador. Como eu estou acessando pelo notebook, eu vou clicar diretamente no título da chave interativa. Pode acontecer da chave interativa demorar um pouco para ser carregada, mas nesse caso é só ter um pouquinho de paciência. Então, essa é a página inicial da chave interativa, mas antes de explicar o processo de identificação, eu vou falar brevemente das informações apresentadas nessa página. À direita são listadas todas as 58 espécies de aves urbanas que eu adicionei à minha base de conhecimentos.
E à esquerda são apresentados os descritores, também chamados de caracteres, que eu considerei para a criação dessa chave, ou seja, só características morfológicas das folhas. E, movendo as barras de rolagem, você consegue visualizar todos esses descritores, como também o nome de todas as espécies de árvores urbanas que eu adicionei à chave. O funcionamento da chave interativa é muito simples e é similar a um filtro de dados. Você pode iniciar a identificação selecionando qualquer um dos escritores disponíveis na chave, e esta é uma das principais características que diferencia uma chave interativa de uma chave dicotômica, por exemplo, porque não tem aquela necessidade do usuário obedecer a uma ordem específica no processo de identificação. Depois de escolher o descritor do seu interesse, também chamado de caractere, clicando nessa seta voltada para baixo, você nota que surgem algumas opções relacionadas ao descritor selecionado. Essas opções são os estados de caractere, ou seja, as características mais detalhadas e associadas ao descritor em questão. Com o material botânico em mãos, ou até mesmo com fotos de boa qualidade, você então deve comparar as características dos estados associados ao descritor com as características que você for observar na sua amostra. Para isso, é necessário que você considere tanto as descrições, como também as figuras presentes na chave interativa. E lembrando que, passando o cursor do mouse sobre as imagens, elas são ampliadas. Por exemplo, depois de conferir todos os descritores disponíveis na chave, eu avaliei que o descritor folha-ápice do limbo era uma característica interessante para eu iniciar a identificação da minha amostra botânica. E após ler a definição de cada estado de caractere associado a esse descritor e conferir as imagens relacionadas, eu cheguei à conclusão de que a minha planta tem folha com ápice mucronado. Eu então seleciono essa característica, clicando nessa caixa quadrada ao lado, e logo em seguida você percebe que surgem duas barras no topo da página, uma laranja e outra verde. Pode ser que você precise mover a barra de rolagem para visualizar essas barras, porque eu percebi que elas podem surgir tanto no topo da página quanto embaixo, inclusive na forma do ícone bolinha. Para desfazer a sua seleção, é só clicar na barra laranja. E para submeter a sua escolha, você deve então clicar na barra verde. Nesse exato momento, eu ainda não cliquei em nenhuma dessas barras. Uma curiosidade em relação ao Expert é a possibilidade de selecionar e submeter mais de um estado de caractere ao mesmo tempo, dependendo do descritor, tá? Por exemplo, para esse mesmo descritor, folha ápice do limbo, eu considerei que a minha amostra realmente apresenta algumas folhas com ápice mucronado, característica essa que eu já marquei. Mas eu também considero que existem folhas com ápice retuso. Se surgir alguma dúvida nesse sentido, você simplesmente tem a opção de selecionar duas ou mais características e submetê-las ao mesmo tempo. Para submeter a sua escolha, você deve então clicar na barra verde. E olha só que interessante. Repare que daquela listagem, na coluna à direita, houve uma redução de possíveis espécies de árvores urbanas correspondentes à minha amostra botânica. No meu caso, houve uma diminuição de 58 para 13 espécies. Com isso, a combinação de todas as características selecionadas na chave interativa ao longo do processo de identificação tende a diminuir essa lista de possibilidades até restar apenas uma espécie, e você então obter a identificação final. Durante a identificação, pode acontecer de você submeter uma determinada característica, mas logo em seguida você repensar a sua decisão. Você deve então clicar nessa segunda caixa, que no meu caso está indicada pelo número 1 entre parênteses, porque até agora eu submeti apenas um descritor. E essa caixa fica bem ao lado de outra, que vai indicar o número restante de descritores disponíveis na chave para mim nesse exato momento. Ou seja, inicialmente eram 9 descritores, eu submeti até agora apenas um descritor, então ainda restam 8 opções de descritores para eu poder trabalhar no meu processo de identificação. Esse campo é denominado histórico, e é aqui que ficam armazenadas todas as características que você submete.
Caso você queira excluir totalmente as características que você já submeteu do seu histórico, é só você clicar nesse ícone X. Mas se você tem interesse apenas de trocar uma característica por outra relacionada ao mesmo descritor, você deve então clicar nesse outro ícone, representado por um lápis pequenino. Vai surgir então uma outra tela que apresenta uma imagem do descritor e a sua descrição, bem como as descrições de todos os estados de caracteres associados a esse descritor. Nessa tela, a característica que você submeteu já aparece selecionada. No meu caso, foram selecionados 2 estados de caractere para esse descritor. Mas agora eu cheguei à conclusão de que a minha planta tem, na verdade, apenas folhas com ápice retuso. Eu devo, então, desfazer a seleção do ápice mucronado clicando nessa caixinha. E você, se for o caso, deve marcar outra característica que você julga no momento ser a mais correta para a sua amostra. Como a característica do meu interesse já está selecionada, eu devo apenas validar essa minha alteração clicando nessa caixa laranja que aparece logo abaixo, com essa escrita Change, ou seja, alterar. E olha só o que acontece depois que eu clico. Nesse caso, depois de validar a seleção de apenas uma daquelas características para aquele descritor, o número de espécies restantes reduziu de 13 para 3 espécies. Ou seja, facilitou e muito o processo de identificação da minha planta. Para voltar para a página de identificação e dar prosseguimento à identificação, até restar apenas um nome nessa coluna, você deve clicar nessa caixa à esquerda e então escolher outro descritor e avaliar cada uma das características desse descritor. Mas antes de voltar para a página de identificação, eu quero só chamar a sua atenção para esse número de descritores que eu tenho agora para trabalhar. Antes, quando eu havia selecionado e submetido ao mesmo tempo 2 características para esse mesmo descritor, restaram 8 descritores, mas por que agora que eu selecionei e submeti apenas uma daquelas características para esse mesmo descritor, eu tenho apenas 7? Acontece que aquele um descritor a mais, ou seja, de 7 para 8 descritores, não faz diferença agora para eu distinguir essas 3 espécies que restam na coluna, e onde possivelmente está a espécie que corresponde à minha amostra botânica. Voltando então para a página inicial, eu dei continuidade à identificação, escolhi outro descritor, depois de ler a sua definição e visualizar a sua imagem, eu li as definições de cada estado de caractere associado a esse descritor, selecionei uma das características e depois de submeter a minha decisão, eu finalmente consegui que restasse apenas um nome de espécie naquela coluna direita. Para você conferir se o resultado sugerido após a sua identificação coincide com a sua amostra botânica, é só você clicar no nome da espécie. Surge então uma tela com algumas informações sobre aquela espécie de árvore urbana, incluindo fotos, um breve texto descritivo e a relação de todos os caracteres correspondentes àquela espécie. E movendo a barra de rolagem, você consegue ter acesso a todas essas informações. O texto é padrão, ou seja, ele inicia com o nome científico, seguido de quem descreveu a espécie, os nomes populares, caso existam, família, hábito, se é uma espécie arbórea ou arbustiva, origem, ou seja, se é uma espécie natural do Brasil ou exótica, diagnose, uma característica que identifica facilmente aquela espécie, descrição, fenologia, ou seja, quando floresce, quando frutifica, e as referências bibliográficas que eu utilizei. Lembrando que é só clicar nesses ícones de bolinha que você consegue visualizar as demais fotos para a espécie. E essas fotos também seguem um padrão. Elas sempre começam com uma foto das folhas da espécie, até mesmo para você comparar com a sua amostra. Depois vem uma foto da planta como um todo, uma foto da flor ou das flores e uma foto do fruto, e dependendo das sementes. E se a sugestão não coincidir em nada com a sua amostra botânica, basta então clicar nesse ícone X,
e em seguida clicar nessa dupla seta voltada para a esquerda e recomeçar todo o processo de identificação. E eu então te desejo mais sorte. Bom, essa chave interativa está em um constante trabalho de aperfeiçoamento e eu conto com o apoio de cada um de vocês para explorá-la e também divulgá-la, porque é a partir do retorno que eu tenho de vocês, usuários, que eu sou capaz de melhorá-la cada vez mais. Muitíssimo obrigada pela atenção e até a próxima. Tchau!